Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre porneia. Isso mesmo, essa palavra, que tem o sentido de imoralidade sexual, mas abrange várias práticas de imoralidade, Abrange, por exemplo, o homossexualismo, abrange o bestialismo, que é o sexo com animais, abrange, por exemplo, prostituição, que é o ato de você vender o seu corpo, vender a prática sexual, abrange, por exemplo, o adultério em si, abrange a fornicação também, e entre tantos outros, o incesto, por exemplo, é uma delas. Então, tem vários sentidos para esta mesma palavra. Assim como na língua portuguesa, praticada aqui no Brasil, nós temos palavras como, por exemplo, banco, que tem mais de um sentido, cabo, que tem mais de um sentido. Quando eu falo para você banco, você vai ficar boiando, porque você não sabe se eu estou falando do banco, instituição financeira, se eu estou falando do assento chamado banco, ou se eu estou falando do banco, verbo bancar, te patrocinar. Você não está. Para você entender o que eu quero dizer, você precisa que eu te dê mais informações, ou seja, que eu te dê um contexto para essa palavra. Hoje eu fiquei horas esperando na fila do banco. Você vai saber que eu fiquei horas numa agência bancária, esperando atendimento. Eu me sentei no banco da praça e fiquei observando. Você sabe que é um banco de sentar-se e não uma instituição financeira. Ou eu banquei a passagem de tal pessoa lá para o Amazonas. Você sabe que eu patrocinei, que eu paguei a passagem de tal pessoa. Ou seja, você precisa do contexto para você entender a palavra. Com a palavra porneia não é diferente. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, o apóstolo Paulo vai usar a palavra porneia. Ele vai usar dizendo, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Fornicação aqui, no grego, é porneia. E por que é fornicação, então? Por que o sentido é fornicação e não o homossexualismo, por exemplo? Por causa do homossexualismo, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Por quê? Porque não dá, porque o casamento não vai impedir a prática do homossexualismo. Se fosse incesto, o casamento não impediria a prática do incesto. Ainda seria possível praticar incesto, ainda seria possível praticar o homossexualismo, ainda seria possível praticar a bestialidade, sexo com animais, ainda assim seria possível vender o corpo, mesmo estando casado. Agora, uma coisa que seria impossível de se fazer estando casado é cometer fornicação, porque fornicação é o sexo entre pessoas não casadas. Uma vez que você casa, você não consegue mais cometer a fornicação. É impossível, não tem como, porque o conceito de fornicação é sexo entre pessoas não casadas. Então, você precisa do contexto para você entender. O casamento aqui é o contexto para você entender qual que é a melhor adequação, qual que é o melhor sentido de porneia aqui, que é, obviamente, o de fornicação, que é o único que o casamento, o ato de se casar, impede a prática de sexo entre pessoas não casadas. Ok, partindo deste princípio, a gente consegue resolver problemas como o de Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19, Mateus 5:32 e Mateus 19:9. Mateus 5:32 vai começar a partir do 27, que você vai entender o seguinte: Jesus diz, ouvistes que foi dito aos antigos, ou seja, ensinamentos passados, de que não era para cometer adultério, não cometerás adultério, ou seja, não se deite com outra mulher, não se deite com um outro homem, que se você fosse casado e se deitasse com outro homem, era duplo pecado, adultério e homossexualismo. No caso aqui ele está se referindo só ao adultério, não se deite com outra mulher, ou seja, não se deite com outro homem. Jesus ele vai restringir isso, a questão, restringir não, ampliar a questão do adultério. E ele vai dizer assim: eu porém vos digo que qualquer que atentar, que olhar para uma mulher com o desejo,
já em seu coração cometeu o adultério. Ou seja, Jesus está falando, não precisa se deitar. Se você olhou com desejo, você já está adulterando. Ou seja, Jesus está ampliando a proteção, né? O adultério, né? O pecado do adultério é para se proteger o casamento. Jesus amplia essa proteção. Agora não precisa mais só deitar. Olhou, já está valendo como adultério. Ou seja, a ideia de Deus é proteger o casamento, né? Dificultar com que as pessoas venham a ter seus casamentos desfeitos, arruinados e machucados também, né? E ele vai dizer o tamanho dessa seriedade disso que ele está dizendo, que ele segue aqui, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e joga fora. Ou seja, ele está dizendo, sim, eu estou falando sobre só olhar, é muito sério, portanto cuide e não olhe para que você não adultere. Jesus está sendo bem específico. E aí no versículo 31, ele vai dizer aqui sobre o repúdio, né, sobre o deixar. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, entregue a carta de divórcio. Aí ele vai dizer, eu porém, ou seja, ele está contradizendo, contrariando, e está tornando ainda mais inflexível, assim como ele tornou a proteção ao casamento, no caso do adultério, maior, aqui ele não está flexibilizando, aqui ele está aumentando a proteção. Entendam o contexto, né? Aí ele vai dizer aqui, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, novamente, por que fornicação se encaixa melhor aqui? A palavra é porneia, mas por que se encaixa melhor fornicação e não homossexualismo, e não incesto, e não bestialidade, e não adultério? Porque Jesus ele está ampliando a proteção ao matrimônio. Porque se ele deixa fornicação, porneia no seu sentido amplo, poderia anular o que ele acabou de dizer ali sobre o adultério. Ele estaria dizendo, olha, então eu estou ampliando a possibilidade de vocês se separar, porque 50%, um número fictício, só para a gente ter uma ideia, 50% se deita com outra mulher, mas 90% olha para outra. Essa é a nossa realidade hoje, que muitos casais que não se deitam olham para outras pessoas. Nós não podemos ser hipócritas. Eu olho, você olha, as mulheres que estão nos ouvindo olham para outros homens e muitas vezes têm o desejo. O que a gente faz? A gente procura se controlar para que isso não venha acontecer. Como Jó disse, vou fazer um acordo com os meus olhos de não olhar para mulher alguma. Ou seja, nós estamos fazendo um esforço para que isso não aconteça. Agora, Jesus, quando ele diz aqui porneia, a não ser por causa de porneia, ele não está abrindo o leque. Muito pelo contrário, ele está fechando o leque de possibilidades para se deixar uma pessoa, para se entregar uma carta de divórcio. Ele fecha o leque, assim como ele protegeu o casamento quando ele fala do adultério, aqui ele não poderia falar ao contrário, porque senão ele estaria contrariando aquilo que ele já havia dito ali nos versículos 27 e 28. Por isso a gente precisa entender o conceito e o contexto da palavra sendo utilizada aqui. Qual que era o meio para se impossibilitar então a separação e dar oportunidade para se separar? Ele dá a oportunidade de deixar a mulher no caso de fornicação, ou seja, no caso que ainda não houve o matrimônio, mas impossibilita depois que há o matrimônio. É isso que Jesus está fazendo. Em Mateus 19... não é diferente, queridos. Em Mateus 19 não é diferente. Os fariseus chegam até Jesus e perguntam, é possível repudiar por qualquer motivo? Jesus diz, não é. Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Os fariseus fizeram essa pergunta e ele esclareceu. Não é para separar e ponto final, né? Posso deixar a minha esposa? Não pode.
Se, por exemplo, os fariseus fossem embora com essa resposta, se eles fossem embora, por exemplo, não perguntassem lá, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus nunca teria dito, Mateus 19:9. Por quê? Porque para Jesus a conversa se encerra. Ele fez uma pergunta e Jesus respondeu objetivamente: não, não pode. Pronto, acabou. Não, não pode. Simples. Aí então eles vêm com a jogadinha deles, né? Então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus diz: olha, não foi assim desde o princípio. Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Permitiu, por causa da dureza de coração. Mas não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, novamente a palavra sendo empregada aqui, e novamente ela não pode significar adultério, não pode significar lesbianismo, homossexualidade no geral, não pode significar incesto, bestialidades. Por quê? Porque Jesus está fechando o leque e não abrindo o leque de possibilidades para separação. Uma vez que o contexto diz não pode se separar. Ele vai dizer assim, olha, antes da união, ou seja, o que acontece? Qual que é a imoralidade sexual que acontece antes da união, queridos? A imoralidade sexual que acontece antes da união é justamente a fornicação. Porque ele diz, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, aquilo que Deus já uniu, que foi unido, não pode se separar. E agora Jesus está respondendo uma outra pergunta sobre divórcio. Não é mais sobre se pode se separar. Agora a pergunta é, por que Moisés disse, dá a carta de divórcio? Ele está dizendo, ó, se você quer se divorciar, se divorcie, mas em casos que sejam antes do casamento. Lembra que eu falei para vocês sobre o contexto da palavra porneia? Pois é, você precisa olhar o contexto. Jesus já fechou o leque em Mateus 5, ele fecha o leque novamente em Mateus 19:6, e agora, quando ele é questionado, ele não pode abrir o leque para ele não se contradizer. Então, quando Jesus ele diz, olha, só em caso de porneia, a palavra porneia se restringe à fornicação, porque ele já havia dito que depois da união não podia se separar. Qual que é a imoralidade sexual que ocorre antes da união, antes do casamento? Qual que é? A fornicação, querido. É entender contexto, não é simplesmente a gente olhar a fornicação aqui está falando, porneia aqui está falando assim, lá no outro contexto está usando. Não, a gente precisa entender justamente o contexto. Não é porque porneia significa inúmeras coisas que então Jesus está dizendo em inúmeras coisas você pode se divorciar. Não, você tem que olhar o contexto. Se ele restringiu a palavra porneia, ele vai usar no sentido mais restrito da palavra. Ou seja, a palavra dele precisa acompanhar tudo que ele já tinha dito. Ele não pode simplesmente dizer uma coisa restrita e dizer está liberado. Ele vai acompanhar. Jesus é uma pessoa estritamente coerente. Ele não vai dizer uma coisa aqui e mudar de ideia no minuto seguinte. Ele não vai restringir, moderar e proteger o matrimônio para ele, na hora de querer se separar, dizer, não, está tudo liberado. Não, ele vai restringir. Como o contexto é restrito, a palavra utilizada, o sentido da palavra utilizada, precisa acompanhar e também precisa ser restrito. Então, quando se utiliza a palavra porneia, por ter vários significados, você precisa olhar o contexto em que ela foi utilizada, o que o orador está dizendo ali sobre a palavra em si, para daí você poder extrair o significado dela. Se Jesus está dizendo, olha, depois de unido não separe, então quando ele usa a palavra porneia, ele não está liberando em casos de relações sexuais que possam ocorrer depois do casamento. Ele está liberando casos de imoralidade sexual que podem ocorrer antes do casamento. Tá bom, queridos?
nós voltamos a falar sobre este assunto, nós vamos trocar ideia, nós não vamos cessar sobre este assunto, porque eu sei que gera dúvidas, eu sei que é problemático, e nós vamos falar sobre outras possíveis exceções nos próximos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, gente!